Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 707 e minguando até 583 dias, 21 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 707, com o título A Casa é Sua, parte 33, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 5, certo? O ideal de relacionar esse corpo como uma centraliza de nossos ideais, aquilo que nós estamos relacionando a outras pessoas, certo? Entendendo que quando nós voltemos para nosso corpo emocional, nós voltemos por uma realidade. Esta realidade, ela é explicada com a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. A verdade na presença do corpo, quando ela for externa, ela vai representar aquilo que nós estamos apresentando dentro da sociedade, mais específico, o nosso corpo expressivo, ok? E a nossa realidade, ela é apresentada como a palavra da vida, o nosso corpo emocional, ela é representado com a palavra da vida. Ou seja, a verdade na presença do corpo, ela é apenas uma realidade daquilo que nós estejamos apresentando aos nossos relacionamentos sociais, ok? Entenda isso diretamente desses nossos corpos emocional, certo? Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para ficar prático, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito. Eu também deixo a abertura deste título, certo? E deixo uma referência deste título, A Casa é Sua. Eu deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, para que às vezes você queira saber por onde começou esse título em específico. É interessante que vocês façam o trabalho de continuação, certo? Sem tirar conclusões precipitadas. Veja um blog, dois blogs, três blogs. Se você não compreendeu, tá tudo certo, certo? Só segue o seu caminho e vai ficar tudo certo. Ou seja, tudo na descrição do vídeo para ficar bem prático, para que vocês possam estar relacionando isso bem prático em vossas consciências, ok? Então, eu deixo na descrição um blog antes, um blog depois, a abertura do título, A Casa é Sua, uma referência desse título, A Casa é Sua. Depois eu deixo a abertura deste subtítulo, O Corpo Relativo, certo? Se você quer saber também, da mesma forma, como é que tivera começado esse subtítulo em específico, O Corpo Relativo, é interessante que vocês tomem cada início do título e subtítulo para que vocês façam o trabalho continuado. É muito interessante. Se vocês permitir para esse blog diário, vocês não vai perder o seu tempo, certo? Os seus tempos preciosos, ele vai ser bem aproveitado dentro deste blog diário. Acredite nisso, ok? Faça isso e faça por você mesmo. Então, e por fim, eu relaciono a tudo aquilo que fora dito nos quatro últimos blogs. Eu faço uma leitura corrida de tudo que fora dito nos quatro últimos blogs, e no quarto último blog eu faço leitura corrida. E no primeiro até o quarto eu faço a leitura da expressão livre, e no quarto último blog eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos quatro últimos blogs, certo? A leitura corrida é tudo aquilo que
formação de Cristo, né, e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, ela vai ficar em se invertendo sobre uma realidade, sobre uma formação ideológica para a unificação. É muito interessante a expressão livre, ela é incrível para que vocês possam compreender de tudo que já tenha dentro da sociedade, certo? Quando ela vier para a nossa realidade, ela vai representar aquilo que nós entendemos de nós mesmos. Seja certo ou errado, certo, você tem uma realidade, certo? Porque se você errar, você vai sofrer as consequências, se você acertar, você vai estar se agraciando sobre aquele acerto que você tem, certo? Entendendo que as coisas certas elas nos deixam feliz, alegre, mas as coisas erradas, ela deixa nós frustradas. Se às vezes você quer ligar o seu GPS e não está entendendo nada daquilo que está sendo dito dentro da sociedade, você ativa o seu GPS e entenda: "Ah, eu estou feliz, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Ah, eu estou alegre, então eu estou fazendo a coisa certa". Não necessariamente hoje em dia, porque o que que acontece? Vai se aplicar o relacionamento corpo a corpo, naquilo que você está relacionando outras pessoas, ok? Quando você estiver relacionando uma felicidade, ou seja, a pessoa está morrendo, você está ali feliz, isso não significa que seja uma coisa errada. Então, quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, vai ter essas complexidades. Agora, se estiver tratando somente de você mesmo, então você pode ligar o seu GPS e entender: ah, eu estou feliz porque eu trabalhei, eu conquistei o meu dinheiro, eu não briguei, eu poderia ter brigado com a pessoa, eu não briguei, eu evitei uma coisa, então eu estou em paz, eu estou alegre. Então isso determina, a sua alegria, o seu acerto, certo? E isso tem que estar contido no mesmo espaço, dentro desse nosso corpo, relativo, né, que é relativo para o tempo e é relativo para nós mesmos. Quando a gente faz a relatividade dele com o tempo, a gente atinge diretamente a sociedade e uma possibilidade de um relacionamento corpo a corpo, aí já é mais uma delicadeza, certo? Porque, de certa forma, como eu tenho dito, ela vai ficar invertendo sobre uma coisa e outra, quando se tratando de o corpo, emocional, um relacionamento emocional de 2 corpos, então vai ficar meio, complexo, certo? Entenda isso, ok? Então vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, certo? A expressão livre é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? E junto à formação de Cristo. E como eu tenho dito, ela pode estar invertendo, pode ser uma realidade sua e uma formação de Deus, né, através de Cristo, ou pode ser uma formação de Cristo e com a sua realidade, com a sua, sei lá, sua realidade. Igual eu tenho dito, existe várias formas da gente entender isso, ok? Vamos então fazer a leitura. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, está muito conectado, certo? Para que vocês venham e façam esse trabalho continuado, ok? Vamos lá. O reino dividido das matérias formará dois exércitos. Primeiro, o exército dos corpos, e o segundo são o exército de Cristo. Consequentemente, dois objetivos: objetivo dos corpos e objetivos dos exércitos destes corpos, certo? O primeiro objetivo dos corpos são as realização com uma suposta realidade individual. E assim eles se dividirão por um suposto reino dividido, por matérias divididas. Estas matérias vão explicar o reino de Deus diretamente, mas não explicarão os conceitos de ambos. O segundo objetivo explica os objetivos dos exércitos de Cristo. Este exército explicará as vossas flexões e as unificações dessas matérias. Isto explicam os corpos de Cristo, mas não a realidade deles. E quando os objetivos dos exércitos de Cristo são flexionar este reino e independente das relações entre eles, ou seja, independente de família tradicional, independente das religiões, independente dos políticos.
Os políticos vão representar uma postura social independente desta suposta realidade. Isto flexiona uma sociedade, de forma que nenhum e nem o outro vai se realizar com esta sociedade, pois um será oposto do outro, sobre um conceito, capitalismo e moral da realização, explicando a realidade administrativa desta realidade. Isto explica que o comunismo é uma suposta realidade de um suposto reino, por tudo que produz o corpo comum no seu espaço, seja por respeito da matéria ou por respeitar este espaço contido na matéria. E sempre explicando que meu espaço não é o espaço de outro. Isto explica que, enquanto o comum são as realidades das matérias em movimentos, os socialismos vão promoverem estas ações entre eles, por uma postura oposto da realização sobre um suposto reino, sendo comum explica a matéria em movimento, sendo social explica a glorificação desta matéria. Se não estiver nenhum e nem o outro, acrescenta o ismo para relações deles, ok? Então, aqui nós estamos falando de duas sociedades divididas, né? Duas sociedades, um vem pelos atos conscientes e os atos inconscientes. Independente se as pessoas têm ciência ou não, se têm consciência ou não, os corpos de Cristo, eles vão representar diretamente o reino de Deus, mas as cabeças de Cristo, elas não representarão o reino de Deus, porque essas cabeças, ela vem por uma espiritualidade, por uma suposta realidade ou por um suposto reino, qualquer coisa que não seja certo, então essas cabeças de Cristo, elas vão te dar uma ideia de alguma coisa. Entenda isso. Ok? Então, os corpos de Cristo é mesmo que nós entendermos daquilo que é o reino de Deus, aquilo que é matéria, aquilo que é vida, certo? Ele faz uma proteção desses corpos. Nós falamos da imagem de Deus, da imagem do poder de Deus. Os corpos de Cristo, a gente falando da imagem do poder de Deus. E a cabeça de Cristo, nós falamos da semelhança daquilo que é poder, daquilo que é dessa imagem em específico, certo? Porque de determinada situação, a imagem ela representa unificação de todos os corpos, né? Sendo você ideológico ou não, os corpos de Cristo ele vai ter as suas realidades, ou eles vão se manifestar pela unificação, pela uma cabeça, ou eles vão se manifestar pela uma cabeça inconsciente dessa realidade. Os corpos de Cristo, ele é o reino de Deus, independente se você tem ciência nisso ou não. Isso, né, fora determinado por Deus, Deus do princípio. Esse é o cuidado que Deus tem com a humanidade, certo? De determinar coisa antes mesmo que elas compreendam dessas suas próprias realidades, ok? Entenda isso. Vamos lá então fazer a leitura, né, fazer a expressão livre, fazer parte desse contexto e vamos compreender mais sobre isso tudo que está sendo dito, certo? Vamos lá. O reino dividido das matérias formará dois exércitos, né? Dois exércitos. Um que representa os corpos de Cristo e o outro que representa as cabeças de Cristo, certo? Aqui está falando aqui está falando de uma outra expressão, né? Corpos de Cristo, tratando tudo como uma unificação, certo? E as cabeças, ela vai ficar dividida sobre aquilo que é certo e aquilo que seja errado, ok? Entenda isso. O reino dividido das matérias formará dois exércitos, né? Dois exércitos, né? Pode compreender das cabeças divididas, certo? As cabeças. Primeiro exército dos corpos e o segundo exército, né? O reino dividido das matérias formará dois exércitos. Primeiro exército dos corpos e o segundo são o exército de Cristo, certo? O exército dos corpos e o exército de Cristo. Aqui o contexto está dizendo isso, ok? E, consequentemente, dois objetivos. Se nós temos dois
se nós temos aqui dois reinos, né, dividido, dois reinos divididos, por exemplo, uma consciência e o outro inconsciente, também nós terá dois planos objetivos. Um para aqueles que são inconscientes, um para aqueles que são inconscientes e outros para aqueles que são conscientes, certo? Eu sempre gosto de deixar o inconsciente para a realidade, para aquilo que eles são reais, porque eles têm os seus corpos emocionais e eles relacionam esses corpos deles diretamente e gera consequência para esses corpos, quando eles não têm ciência, certo? Os atos conscientes, eles já fazem a percepção, né, deste movimento com uma cabeça dividida já, certo? Agora, já os atos inconscientes, ele vai movimentar diretamente para a sociedade, ele vai falar mal do político, vai falar mal da religião, vai falar mal do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, de todos aqueles que eles entendam que eles começam a julgar, certo? Os atos e os corpos que são movimenta a matéria diretamente, esse reino que movimenta a matéria diretamente das inconsciências, que nós chamamos de diabos, né, e demônio. Os demônios são aqueles que têm a ciência daquilo que é a formação de Cristo, e os diabos são aqueles que não têm ciência nenhuma, eles ficam materializados nos seus corpos, movimentando isso para a sociedade de qualquer jeito, certo? Entenda as diferenças sobre esses dois esses dois reinos. Vamos falar isso. Para Deus é um reino só. Mas aqui, como a gente temos que dar expressão e explicar isso separadamente, a gente faz tudo uma suposição para que a gente possamos compreender isso separadamente, essas duas sociedades, né, divididas dentro dessa grandiosidade que é o reino de Deus, ok? Vamos lá. Então, entendemos, ó, o reino dividido das matérias formará dois exércitos. Primeiro exército dos corpos, né? Primeiro exército dos corpos, e o segundo são o exército de Cristo, certo? E, consequentemente, dois objetivos, né? Dois objetivos, os objetivos dos corpos, dos corpos que movimentam a matéria diretamente, eles vão agir pelas suas próprias realizações, certo? Esses são os objetivos deles, eles vão querer se realizar com essa matéria diretamente, certo? Então, o outro objetivo são aqueles que vêm pela unificação. Ele vem no nome de Deus, quando ele tem ciência. Ele nem vem por Cristo, ele vem no nome de Deus. Quando ele vem a usar o Cristo, ele vai unificar, fazer uma formação ideológica para uma suposta unificação, para que todos ficam juntos e que nós recebemos o juízo de Deus. E é o que está acontecendo. Então, entendemos dois reinos divididos, dois objetivos. Então, nós entendemos a particularidade dele. Um que movimenta a matéria diretamente e outro que faz a percepção desse movimento, ok? Entenda isso. Né? Consequentemente, dois objetivos dos corpos, né? E objetivos dos exércitos dos corpos, né? Os exércitos dos corpos são aquilo que eu tenho dito, eu peguei duas expressões para separar os dois reinos, certo? O primeiro reino, que é os corpos de Cristo, ele é independente, ele é o reino de Deus, ele é unificação de todas as matérias, independente se é ato inconsciente ou inconsciente, o seu corpo vai dar uma referência da sua realidade, certo? Agora, quando as pessoas começam a fazer, quando os atos conscientes começam a fazer a percepção desses movimentos, aí então eles vão ter uma forma ideológica para manter esses corpos unidos, esse reino unido por uma coisa certa, por uma coisa errada, certo? Então eles vai para fora e fazem a percepção, certo? Então, esse reino vai ficar dividido pelos corpos de Cristo, aquilo que é a unificação, independente se você é uma pessoa correta ou errado, Deus unificou tudo pelo Cristo, e o outro vai ser pelo ato espiritual, quando ele faz a percepção desses movimentos, ele vem por uma formação para que todos ficam unificados. Entendam isso, ok? Então vamos lá. Primeiro objetivos dos corpos são as realizações, tá vendo? Com uma suposta realidade individual. Cada um vai representar a sua individualidade. Um vai, eu quero sexo, eu quero dinheiro, eu quero religião, eu quero política, eu quero
faculdade, eu quero isso. Cada um vai ter a sua forma objetiva de você se realizar com o seu corpo, em você sentir feliz, sentir realizado, certo? Quando você sente feliz com os seus planos objetivos, você está produzindo, não tem problema nenhum. O ruim é quando você relaciona isso a outra pessoa, você começa a explorar dela, começa, né, fazer bullying com a pessoa. Tudo isso vai gerar uma complexidade para que, quando você for relacionar isso a outra pessoa. Os seus planos objetivos, ele é limpo e independente, desde que você não relaciona isso a outras pessoas e você faça disso os seus planos objetivos, ok? Apenas. E assim eles se dividirão por um suposto reino, né, eles vão se dividir por um suposto reino, né. Eu já vi muitas pessoas, né, falando mal de religião, falando mal de política, e ele é a pessoa mais correta do mundo, mas aí você faz a percepção, é que ele está manifestando é apenas uma crise dele, aquilo que ele pensa que é correto, mas não é, ok? Entenda isso. Então, assim eles se dividirão por um suposto reino dividido por matérias, né, divididas, os atos inconscientes eles se dividirão entre eles. Por exemplo, ele faz uma percepção diretamente pelo aquilo que as pessoas estão movendo, ele faz bullying, né, a religião, relaciona a religião das pessoas diretamente, tudo diretamente nos corpos. Então ele se divide, mas os atos conscientes, eles não fazem essa divisão. Ele entende que tudo, Deus é um único só, é um único. Então Cristo ele vai servir somente para a unificação. Eles compreenderam isso, então eles fez a percepção que o reino é Deus é único, o reino é único, mas os atos inconscientes, eles ficam dividindo entre eles sobre as matérias. O Deus de um é maior do que o do outro, né, o outro, sei lá, muito delicado, vocês veem aí dentro da sociedade, tá tudo aí dentro da sociedade, ok? Estas matérias vão explicar o reino de Deus diretamente, né? Todas as matérias, como eu tenho dito, vai explicar o reino de Deus diretamente. Você é inconsciente, você é preconceituoso, você é religioso, você é político, você sei lá, tudo vai ser parte do reino de Deus. Entenda? Se você tem um corpo emocional, você tem uma matéria que se movimenta, você é parte do reino de Deus, porque o reino de Deus ele representa diretamente toda a criação de Deus, ok? Independente daquilo que você está entendendo do seu relacionamento social, independente daquilo que você está entendendo de Cristo, independente daquilo que você está entendendo de Deus, independente de quaisquer coisa, todas as matérias são do reino de Deus, certo? Entenda isso. Mas não explicarão os conceitos de ambos, né? Ou seja, vamos ler tudo completo para você entender, mas mais específico. Estas matérias vão explicar o reino de Deus diretamente, mas não explicarão os conceitos de ambos, né? Aquilo que eu estou julgando, aquilo que eu estou, né, relacionando o problema ao outro, não vai explicar isso. O reino de Deus, ele representa uma matéria. E se você quiser fazer parte do reino de Deus, existe uma única possibilidade de você usar a palavra da vida e, né, e manifestar isso nos exterior de corpos, né, confessando a verdade na presença do corpo. Quando você faz isso, essa é a única possibilidade de você se conectar com o reino de Deus. O que passar disso é falsidade, certo? Entenda isso. O segundo objetivo explica os objetivos dos exércitos de Cristo, né? O exército de Cristo são todo aquele que faz a percepção, certo? Este exército explicará as vossas flexões, né? E unificação dessas matérias, isto explicam os corpos de Cristo, mas não a realidade dele, né? Muito interessante, né? Olha só para você ver. Os segundos, aquele que está na esquerda, aqueles que farão a percepção dos movimentos das matérias, inclusive a deles mesmos, certo? O segundo objetivo explica os objetivos dos exércitos de Cristo. Este exército explicará as vossas flexões e as unificações destas matérias. Isto explicam os corpos de Cristo, mas não a realidade dele. Pode ver. Todas as pessoas que vêm no ato missionário,
Ele não consegue explicar a sua realidade, certo? Ou ele vem por um plano de unificação, né, fazendo o processo de ideologia da unificação, ou ele vem por uma realidade que fica bem única daquilo que é dele próprio, certo? Se ele estiver manifestando e estiver no plano da unificação, ele não vai ter a sua realidade, né? E muitas das vezes ele vai transformar a sua realidade em ideologia para se manter no plano espiritual por completo, certo? Corpo e espírito, ok? Entenda isso. Enquanto os objetivos dos exércitos de Cristo são flexionar este reino e independentes das relações entre eles, independente de o que você esteja relacionando dentro da sociedade, então o objetivo deles é flexionar, certo? Certo? Esse é o objetivo. Então, enquanto os objetivos dos exércitos de Cristo são flexionar este reino, independentemente das relações entre eles, ou seja, independente de família tradicional, aquilo que você aprendeu com a sua família, independente de religião, aquilo que você aprendeu de religião, quaisquer religião que você aprendeu, independente de política, quaisquer coisa que você aprendeu, os objetivos dos exércitos de Cristo é deixar todos flexionados, certo? E nesse tempo eles vão usar família tradicional, né, política, vão usar religião, certo? Vamos a família tradicional, religião e política. Eu gosto de colocar a política em terceiro plano, certo? Fazer, primeiro, família tradicional, né? Aquilo que poderia ser e não é. Segundo, né? Aquilo que é religião, que todo mundo recorre a uma religião. E político, ele vai representar os planos dessas unificações de uma determinada situação, certo? Os políticos hoje, eles são os patrimônios da humanidade, certo? Eles contribuem para a unificação, para que o juiz de Deus venha sobre todas as pessoas que, né, que tenha seus corpos emocionais, que tenha suas realidades, né? Entenda isso, ok? Os políticos vão representar uma postura social independente desta suposta realidade, independente daquilo que você aprendeu com família tradicional, independente daquilo que você aprendeu com religião, independente daquilo que você aprendeu de política, eles vão fazer isso, né? Os políticos, eles vão representar uma postura social independente dessa suposta realidade, aquilo que tudo que você aprendeu, tudo aquilo que você recebera dentro da sociedade, tudo aquilo que você aprendera dentro da sociedade, ele vai ter uma postura, certo, para justificar essa sua postura de atos inconscientes, de uma religião, de um reino unificado pela matéria, de uma unificação do reino, da unificação da matéria de Deus, daquilo que é reino de Deus, que está na matéria, não no corpo perceptivo, certo? Ela não vai ficar nas cabeças. O reino de Deus não fica nas cabeças. Ela fica sempre na matéria. Aí isso mostrará que Deus não faz exceção de pessoa. Independente se você é pobre, independente se você é trabalhador, independente se você é rico, independente de quaisquer coisa. E se você é uma família tradicional, se você tem tradição familiar, se você tem cultura religiosa, ou se você é um político, ou sei lá, qualquer coisa, independente disso, você é parte de um reino, você é matéria, você é reino de Deus, ok? Entenda isso, você é reino de Deus, independente de quaisquer coisa, qualquer coisa, independente dos seus conceitos ideológicos, independente daquilo que você está fazendo, se você é uma matéria, você é reino de Deus. É interessante vocês aí que são muitas vezes dividem os outros pelo preconceito, pelo racismo, pela desigualdade social. É interessante vocês fazerem essa percepção diretamente. Se vocês quiserem movimentar esse corpo diretamente, movimenta para Deus, entendendo, fala assim, olha, é o reino de Deus, é uma matéria, né? Tudo é criação de Deus, Deus criou tudo, né? Entendi. Então vocês movimentam isso. Então vocês vai se ausentar de muita crise daquilo que os conceitos ideológicos que eles estão fazendo, certo? Para que você possa ter um conceito seu da sua própria realidade, entendendo daquilo que Deus é para você. Quando você começa a compreender daquilo que Deus é para você, você começa a entender que a sua intimidade, fazer um relacionamento íntimo com Deus e começa também a compreender as pessoas que estão à sua volta, ok? Entenda isso. Isto
flexiona uma sociedade, né? Vamos lá de novo, deu lá de cima? Vamos lá. Ó, os políticos são, vão representar uma postura social independente dessa suposta realidade. Isto flexiona uma sociedade de forma que nenhum e nem o outro vai se realizar com esta sociedade. Nem aquilo que é reino, né, que é as matérias em movimento, nem aquilo que é cabeça, nenhum dos dois, nenhum vai se relacionar. Nenhum vai se realizar, porque se as cabeças estão fazendo uma percepção daquilo que é reino, que é aquilo que as pessoas estão movimentando de certo ou errado, se ele faz uma percepção, eles têm que flexionar a esses que estão aqui movimentando de qualquer forma, certo? E de uma certa forma, ele vai fazer, vai julgar você, ele vai dizer, olha o anticristo, ou doido, ou aquilo, ou aquele outro, ou aquele outro, vai gerando várias crises, gerando várias crises sobre esse corpo emocional dele, e ele vai movimentando isso diretamente a outras pessoas, criando uma ideologia sobre aquilo que ele pensam que seja correto, certo? Então, eles vai ficar dessa postura, ok? Então, independente da realidade deles, nós compreendemos isso. Ou seja, isto vai deixar todos flexionados, certo? Entenda isso, ok? Então, isto flexiona a sociedade de uma forma que nenhum e nem o outro vai se realizar com esta sociedade. Pode olhar aí, não vejo ninguém se realizando. As pessoas que vêm no ato missionário têm uma boa têm bons comportamento, têm boas habilidades mentais, né? Tem uma intimidade com Deus, ele se realiza, às vezes, até mesmo com ideologia mesmo. Pode olhar aí, música, né? Pessoas, eles se realizam com a ideologia, porque é a formação, porque eles entenderam a intimidade com Deus, ele está unificando todo mundo, tá certo? Ninguém explica a sua realidade para os outros, então você fica unificado por uma coisa. Não existe relacionamento corpo a corpo quando você está no ato missionário, porque ou você relaciona aquilo que você é a realidade, ou você fica no plano espiritual de Deus, certo? Pela formação de Cristo. Simplesmente isso. Você vê, às vezes, quando eu, né, se eu estou na minha vida simples, na minha realidade, no meu trabalho, eu tento formalizar isso de uma forma corpo a corpo. Eu nem sei se meus colegas vejam meu blog diário, se eles não veem, se ele não vê, eu não estou sabendo de nada. Eu não sei se a minha esposa vê, se eles não vê, eu não sei se os meus filhos vê, não vê, eu não estou sabendo de nada. Se eles vê, eu não vê. Então, o que acontece? Eu divido isso bem separado, a minha realidade eu tento preservar ele, porque quando eu tenho meu corpo bem centralizado com uma consciência dessa vida, eu também consigo me expressar bem, ver os conceitos corretos para mim fazer essa mediação sobre uma coisa e outra, certo? Mas aí você compreenda, minha realidade ela não explica a ideologia, e nem a ideologia explica a minha realidade, eles estão totalmente separados, bem separados. Posso, igual tem dito, ter vantagem, né? Usar isso para me realizar, igual muitos atos conscientes vêm, realiza pela ideologia mesmo, pode acontecer de diversa forma, não existe limitação para você se realizar com Deus, certo? Existe limitação para me relacionar, para me realizar com outra matéria, existe, porque eles vão ter o entendimento dele, e eu vou ter um entendimento, certo? Aí então vai dar pode ser uma harmonia de corpo ou não, mas com Deus não existe limitação, porque Ele é a grandiosidade. Eu estou relacionando diretamente a Deus, eu posso relacionar ideologia para a formação de Cristo, eu posso estar no plano missionário, eu posso relacionar o reino de Deus, eu posso relacionar qualquer coisa, eu posso usar isso de toda forma, porque Deus, Ele é a grandiosidade, Ele representa tudo aquilo que Ele criou de todas as formas, ok? Então, se eu estiver relacionando a outra pessoa, eu fico limitado, mas quando eu estiver relacionando a Deus diretamente, eu não fico limitado. Pode ver aí, né? Tudo o que eu tenho é a flexibilidade de uma possibilidade de unificação e de estar levando as pessoas em juízo por uma realidade a qual Deus me dera a palavra para que eu possa entregar a vocês. Entenda isso.
Então, entendendo isso, ó, nenhum nem o outro vai se realizar. Existe, igual eu te digo, né, relaciona a Deus, você tem várias possibilidades, relaciona ao homem, você fica limitado, certo? Quando você dá graças a Deus, você não fica limitado. Você deu graça ao homem, aí sim, você começa a se reduzir, você começa a se diminuir. Não, é incrível isso, como isso é bem, trabalha isso, faça a percepção disso, sabe? Às vezes, muitas das vezes, tudo que é bom relacionar ao corpo a corpo é o respeito, sabe? A pessoa me respeita, eu respeito ela, eu formalizo isso. Isso dá muito mais prazer. Eu querer receber alguma coisa da pessoa, assim, isso me limita, sabe? Esses desejos que a gente tem de ser aprovado pelas pessoas, impotência emocional, isso limita as pessoas, isso limita as pessoas, não, é muito ruim. Aí então, relaciona isso, relacionando impotência a outro corpo, você fica limitado. Relaciona, dá graça a outro corpo e você fica limitado. Dá graça a Deus e você fica, né, flexionado para todo lado. Pode ver aí. Qualquer coisa, até mesmo na escassez, na falta de dinheiro, na pobreza, a graça ela é muito abundante. Acredite nisso, acredite. Você está feliz, você está alegre, você está em paz, porque você está compreendendo os processos, é que você está se manifestando de uma certa forma aquilo que tem que ser correto para Deus, que tem que ser correto para a sociedade em si. Então, você, de uma certa forma, você sente essa paz, essa alegria. Entenda isso. Pois um será, então entendemos que nenhum nem o outro vai se realizar, nem aquela que é o reino de Deus, aquela que é a matéria em movimento, e nem aqueles que estão no ato missionário, entendendo isso, que nenhum nem o outro vai se realizar. Então vamos dar continuidade, ó. Pois um será oposto do outro, né? Como tem dito. Reino de Deus, entendendo que é todas as matérias, e os atos perceptivos, né? Que são uma suposta, o suposto reino, uma suposta realidade. Sobre né, então, pois um será oposto do outro, né. Vocês entenderam isso? Que a realidade é uma coisa bem dividida daquilo que é ato manifesto. Hoje, por exemplo, não tem realidade, ela só pode se conectar com uma realidade se eu usar a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Então eu vou manifestar isso à sociedade de uma forma correta e fazendo um relacionamento íntimo a outros corpos, certo? E relacionando isso dessa forma, ok? Entenda isso. Pois um será oposto do outro, sobre um conceito, capitalismo e moral da realidade, explicando a realidade administrativa desta realidade. Isto explica que o comunismo é uma suposta realidade. Quando eu falo de comunismo é uma suposta realidade, aquilo que eu estou dizendo diretamente do reino de Deus, aquilo que nossas matérias de movimento apresente, certo? Então, depois que ele apresente algo, se ele for ato consciente, ele vai cair no plano espiritual de Cristo, né, e flexionando os outros corpos. Mas se essa matéria for um inconsciente, ele vai manifestar uma coisa negada dentro da sociedade. Ele vai movimentar essa sua emoção diretamente a outros corpos. A realidade dele vai ser o entendimento dele em específico. Então ele vai estar manifestando a crise diretamente no corpo dele. Ele não vai fazer a percepção, então ele vai estar sentindo aquela crise, ele vai estar raivoso porque tem gay dentro da sociedade, ele vai estar raivoso por causa de política, ele vai estar raivoso por causa de religião, né? Ele vai ficar fazendo crítica, picuinha com todos aí, religião é aquilo, tá roubando, tá aquilo. Então eles não compreenderão que essa manifestação dele está encarnada nele e que está gerando crise para ele e que tá consumindo ele, a paz dele está indo embora. Quando as pessoas vai para fora e faz a percepção, entenda que é uma unificação, então eles ficam flexionados. Ou seja, o comunismo ele está direto na matéria. Independente se é ato consciente ou inconsciente, é o reino de Deus. O comum é o reino de Deus. O comum é o reino de Deus. Agora, se você não tem aquilo que é comum, que é a palavra da vida, então nós aumentamos o ismo, comunismo. Comunismo, aquilo que poderia ser uma realidade, mas não é uma realidade, é aquilo que eu estou apresentando o reino com os meus conceitos emocionais, aquilo que me traz vantagem, o dinheiro é mais importante do que a pessoa, né?
qualquer outra coisa, o sexo é importante sem ter relacionamento, eu tenho que relacionar apenas o sexo, eu não preciso relacionar a pessoa, eu não preciso respeitar ela, ela me dá o sexo e é isso que satisfaz ele diretamente, ou seja, não tem relacionamento, ele transforma a vida dele em questão de minuto, sei lá, qualquer coisa para justificar esses seus conceitos emocionais de ter vantagem a qualquer custo. Entenda isso. Então, isto explica o comunismo em uma suposta realidade, né? O comunismo explica o corpo emocional diretamente, certo? Independente se é consciente ou inconsciente, de um suposto reino, né? Então, isto explica o comunismo, isto explica que o comunismo é uma suposta realidade, um suposto reino, por tudo que produz o corpo comum no seu espaço. Eu estou aqui do lado de cá, movimento meu corpo diretamente, eu vou produzir algo, independente se é certo ou errado, eu vou manifestar, eu tenho que manifestar algo dentro da sociedade. Pode ser aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero para mim ter vantagem, pode ser a crise, pode ser qualquer coisa que eu esteja apresentando. Quando eu não expulso isso para fora de uma forma correta, então ele vem para dentro me atormentando, me oprimindo, né, me deixando eu sem limitado, sabe, relacionando as pessoas uma impotência emocional apenas, certo? É uma impotência emocional, aquilo que se você se diminui, né, para se engrandecer ou para se engrandecer acima do outro, ou para se diminuir acima do outro. Isso é impotência emocional. Independente se você estivesse engrandecendo ou se você estivesse diminuindo, você vai estar com uma impotência emocional. Você está relacionando aquilo que você acredita ser, mas não terá realidade, certo? Entenda isso, certo? Veja, então, vamos lá. De um suposto reino por tudo que produz o corpo comum no seu espaço. Seja por respeito da matéria, às vezes você olha ali e fala assim, não, é uma criação de Deus, né? Independente, eu respeito as pessoas, independente se ela é religiosa, independente se ela é política, independente se ela tem uma família tradicional, eu estou respeitando ela, é certo? É certo? Entender só. Então vamos lá. Por tudo que produz o corpo comum no seu espaço. Veja, seja por respeito da matéria ou por respeitar este espaço contido da matéria. Quando eu falo do espaço contido da matéria, é tudo aquilo que eu pense. Pode ser uma realidade minha, pode não ser uma realidade minha. Mas eu, independente se a pessoa está me apresentando uma crise, eu tenho que respeitá-la, porque eu não sei o que ela viveu na sua infância, eu não sei o que ela vive dentro dos seus relacionamentos, eu não sei o que passa na cabeça dela quando eu não estou presente. Então, eu vejo uma matéria em movimento, eu respeito aquilo que ela pensa, aquilo que é o espaço dela, aquilo que faz dela uma realidade para essa matéria que se movimenta. Às vezes ela pode estar em crise, ou tanto que for, mas eu compreendo que ela teve um processo. Se ela está em crise, é porque ela aprendeu essa crise dessa forma. Ela foi treinada a fazer aquilo, né? A receber instruções para repetir essas coisas equivocadas, sem produtividade, sem iniciativa, sem realização. Eles vão gerar crise um para um corpo e outro, sendo isso comum, ok? Então, o respeito ele vai se tratar diretamente da matéria, né? Mas o espaço ele vai se tratar diretamente daquilo que as pessoas estão pensando e aquilo que elas estão manifestando. Veja que no nosso interior nós somos espírito e no exterior também nós somos espírito. O interior ele traz a palavra da vida e no exterior ela se transforma em glória de um corpo comum. Significa que eu estou dando a verdade na presença do corpo. Se não tiver esta realidade única de dentro e aquilo que você manifeste fora, o que é dentro e afora, então você pode estar no plano missionário, você pode estar, né, ou até mesmo relacionando os seus interesses próprios por um ato emocional, julgando as pessoas pelo aquilo que elas estão movendo dentro da sociedade. Existem várias complexidades, ok? Entenda isso, seja por respeito da matéria, né, e por respeitar este espaço contido na matéria. E sempre explicando que meu espaço não é o espaço do outro. Ou seja, a forma que eu pense não é a forma que o outro pense.
Eu tenho que aceitar as diversidades de pensamento, se eu quero compreender a mim mesmo, se eu quero ser íntimo de Deus, se eu não quero ficar limitado para os meus relacionamentos, eu tenho que entender as diversidades, diferenças de pensamento. Ninguém precisa pensar como eu, e nem você, né? Ninguém precisa pensar como eu, nem eu preciso pensar como você. Vocês têm as suas particularidades, essas particularidades ela vai dar realidade para você, ok? Entenda isso. Independente se você está manifestando uma crise ou não, isto é problema seu, ok? Entenda isso, coloca isso na sua cabeça. Isto explica que, enquanto o comum são as realidades das matérias em movimentos, os socialismos vão. Isto explica que, enquanto o comum são as realidades das matérias em movimento, e os socialismos os socialismos vão promover estas ações entre eles, né? Ou seja, se nós temos um comum que é a realidade, que é o nosso corpo, é a nossa matéria diretamente, o social é uma veste daquilo que nós estamos apresentando com nossos corpos expressivo. Socialismo, vamos supor que você vestiu uma roupa bonita, você está bem social, você está bem apresentado, então isso significa que é social, você é uma pessoa social. Você tem a realidade, você tem um corpo expressivo bom, você tem a sua alegria, mas aí, se você não tem essa veste boa, se você não tem a realidade dela, então nós chamamos ela de socialismo. E o socialismo aqui está explicando as políticas, está explicando já diretamente a família tradicional, está explicando política, está explicando religião e está explicando política. Estes três que nós encontramos dentro da sociedade. Então, o socialismo eles vai promover isso dentro da sociedade, sobre o comum, sobre aquilo que é comum, sobre aquilo que poderia ser uma realidade do seu corpo emocional. Eles vão trazer uma ideologia de aquilo que poderia ser social, mas aí ele vai transformar isso em socialismos, ok? Eu não fiz uma conectividade boa, minha expressão não está cabendo de uma forma sintonia, de sintonia, mas vamos expressar isso de novo para ver se eu consigo uma entonação boa. Né? Isto explica que, enquanto comum são as realidades das matérias em movimento, o socialismo vão promover estas ações entre eles. Né? Faltou alguma conectividade aqui, ok? Deixa dessa forma. Então, isto explica que, enquanto comum são as realidades das matérias em movimentos, né? É a realidade, aquilo que é corpo de Cristo, aí o socialismo vai representar as cabeças de Cristo. Entenda isso mais uma vez. Ó, isto explica que, enquanto o comum são as realidades das matérias em movimento, os socialismos vão promoverem estas ações entre eles. Como que eles vão promover? Tudo que família tradicional, tudo aquilo que é religião e tudo aquilo que é política, certo? Eles vão fazer tudo isso uma coisa só, né? Então, por uma postura oposta da realidade. Tudo vai representar o contrário. A realidade dos corpos vai ser uma coisa, e tudo aqui ideológico, né? Fazendo a percepção, vai fazer tudo isso uma unificação e vai chamar todo mundo por juiz, ok? Então é assim que chama todos por juiz, pela uma ideologia, pela uma cabeça de Cristo, certo? Entenda isso. Ó, por uma postura oposta da realidade. Realidade não é uma realidade, não é ideologia. Ideologia não é realidade. Isso aqui que é ideologia não serve para nada. Não serve para nós, não serve. Pode olhar aí. Tudo que isso aqui gera são crises. Serve para a unificação, mas não serve mais nada a não ser isso, ok? Então, por uma postura oposta da realização sobre um suposto reino, né? Sendo comum, explica a matéria em movimento, sendo social, explica a glorificação desta matéria. Se não estiver nenhum e nem o outro, acrescenta o ismo para relações delas.
quando eu dou essa expressão final, você entende que fica muito como muito prático para você entender tudo que tem dentro dessa sociedade. Se eu entendo comum é a minha realidade e depois o social é aquilo que é o meu corpo expressivo, aí eu aumento o comunismo e socialismo, você vê que ficou tudo bem explicativo. Quando eu aumento o ismo, eu vejo que tudo faz parte de uma unificação. O ismo é um plano espiritual daquilo que poderia ser a realidade, mas aí, quando não é a realidade, nós temos a unificação dela. Então, veja como tudo isso é bem prático, tudo isso é perfeito para que nós possamos compreender, ok? Então, esse é o blog diário, né? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se você não compreendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Só veja, olha, ouça, né? Não tire conclusões precipitadas. Fez a percepção, né? É uma realidade para você? Beleza, né? Então você sinaliza o vídeo, né? E se inscreva neste canal, faça parte dessa grandiosidade que é o Reino de Deus, tudo bem claro para vocês, certo? Eu estou muito feliz, muito contente de estar apresentando esse blog diário, ok? Entenda isso. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.